Oi, gente! Hoje vamos conversar sobre um tema de extrema importância, os desafios enfrentados por pessoas que entram na universidade após os 40 anos. Casos recentes, como o da aluna de 44 anos que foi alvo de preconceito dos colegas, mostram que ainda há muito a discutir sobre a respeito da inclusão no ambiente acadêmico. Para falar sobre isso, eu recebo a professora e psicóloga Ana Kissner. Olá. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, vamos às perguntas. Vamos lá. Quais são os principais efeitos emocionais que uma situação como a vivida pela aluna de 44 anos pode causar em alguém que volta a estudar depois de tanto tempo? Eu acho que quando a gente pensa em bullying, de forma geral, os efeitos eles podem ser muito parecidos, né? Então, uma pessoa que é alvo dessas brincadeiras, dessas piadas, de tudo isso que leva para esse lugar pejorativo, pode passar a sentir uma série de efeitos disso, né? Então, ansiedade, depressão, autolesão, pensamento suicida, uma autoimagem, né, prejudicada também, enfim, trazendo muito para a pessoa aquela sensação, aquele sentimento de que ela não é pertencente àquele espaço, né? Quando na verdade o ambiente acadêmico ele é aberto para todo mundo, né? Independente da idade que a gente esteja falando. Então, de forma geral, e aí especificamente pensando nesse lugar, acho que esses pensamentos autodepreciativos mesmo, né? De incapacidade, de não pertencimento, de que ele não é o lugar para eles estarem ocupando, né? E que daí podem levar a essas consequências psíquicas um pouco mais graves também, que eu falei ali no início, né? Ok. Vamos à segunda pergunta, então. No caso de conflitos como esse, o que a senhora considera mais urgente por parte da universidade? Punir, mediar ou escutar? Depende. Acho que a punição é um meio utilizado recorrentemente, né? Eu acho que o único meio até então que mais se utiliza nesses casos, de penalizar de alguma forma o agressor, a pessoa que pratica isso, né? Então a gente tem dentro do espaço educacional num todo algumas punições relacionadas à suspensão ou coisas nesse sentido, né? Vou dizer que são 100% funcionais? Não, né? Mas podem refletir de alguma forma nesse comportamento. Eu acredito que a escuta ela é muito importante, não só da pessoa que sofre o bullying, mas também da pessoa que pratica, né? Porque esse comportamento ele também diz alguma coisa, né? E por vezes tem muita coisa por trás disso também. E a forma que talvez essa pessoa encontre de lidar é tendo esse tipo de comportamento. Então, eu acredito que a escuta qualificada, né, tanto do agressor quanto da pessoa que sofre o bullying é muito importante. Assim como essa ideia de mediação, né? A gente pode pensar em um contexto bem voltado a uma mediação de conflitos mesmo, né? De entender o que está se passando, porque são pessoas que vão continuar convivendo, né? Então, por mais que a gente pense, resolvemos essa questão agora, acolhemos nesse momento essa pessoa que sofreu com isso. Se a gente deixa de dar atenção para quem está praticando, muito provavelmente ele volte a praticar com outras pessoas, né? Então, eu acho que o mediar é muito importante, o acolher essa vítima é muito importante, mas esse espaço de escuta e trabalho com quem pratica também é essencial. Ok. Vamos para a terceira pergunta. Por que o preconceito com alunos mais velhos ainda acontece dentro das universidades, mesmo sendo espaço que deveria valorizar a diversidade? Eu acredito que muito por uma questão estrutural, né, e cultural que a gente tem do espaço acadêmico. Porque o que se tem de estrutura, né? Normalmente são pessoas que finalizam o ensino médio, né, e que já entram aí para o processo de graduação. Então isso é o comum, é o natural. E por vezes a gente desconsidera todo um contexto histórico, social, econômico, político, que por vezes não permitiu que essas pessoas, ao finalizar o ensino médio, conseguissem essa
acessar, né, uma instituição de ensino superior. Então eu acho que gera essa estranheza, né, das pessoas mais jovens. E é interessante pensar também que se presume uma certa maturidade, um certo respeito, né? Porque quando a gente fala de ambiente acadêmico, somos todos adultos, mas acredito que isso também, né? Essa falta de contato com outras realidades, não só relacionada à faixa etária, mas também a condições sociais, políticas, econômicas, acabam levando, né, as pessoas normalmente, não generalizando, mas normalmente mais jovens, a terem esse tipo de comportamento, né, vexatórios, preconceituosos, que por vezes denigrem aí a imagem da outra pessoa por conta de uma diferença tão natural que é a idade, né? Então eu acho que vários são os fatores que contribuem aí, mas sempre atravessados por todo um contexto social mesmo, né? Que daí gera esse estranhamento. Sim, ok. Vamos para a quarta. Como as instituições podem se estruturar melhor para prevenir casos de discriminação etária e acolher esses estudantes com mais preparo? Acho que quando a gente pensa em acolhimento e suporte, a gente correlaciona muito com os profissionais psicólogos, né? E eu acredito que somos essenciais nesse aspecto, é de extrema importância que as instituições estejam preparadas para isso, né? Mas eu acredito também que preparar todo mundo que tem contato com esses alunos, sabe? De termos professores capacitados e preparados para lidar com isso, porque normalmente é no contexto de sala que isso vai acontecer, é o professor que vai estar ali na porta de entrada, talvez, né, dos casos. Então eu acho que os professores também terem um preparo para falar sobre, para mediar isso dentro de sala de aula, para que isso não piore, né, para depois estar fazendo o encaminhamento para um setor responsável, eu acho que seria um caminho. É interessante pensar que a gente tem algumas ações que acontecem, né, falando especificamente aqui da Univel, que podem contribuir nesse sentido também. Então a gente tem um núcleo, né, que tem atendimento psicológico, ele é mais voltado a questões educacionais, no sentido de alguns diagnósticos, né, que talvez influenciem no processo de aprendizagem, mas ele também está aberto a acolher, né, várias outras questões que possam vir a acontecer. A gente tem também o programa, posso colocar dessa forma, do professor mentor, que é normalmente um professor que fica responsável por cada turma, né, para estar com um olhar mais atento, mais sensível a todas as questões que vão acontecendo em sala. Então eu acho que são formas da gente ir se preparando para estar lidando com esses casos, né, sem contar que eu acredito também que algumas ações de mobilização mesmo, né? Um trabalho como esse, que coloca vocês em contato com isso logo no início da graduação, algumas outras ações institucionais também, acho que podem ser muito importantes, né? Nas escolas esse movimento já acontece, com criança, com adolescente, para reforçar, para falar sobre o que é, né? Porque é importante a gente dar atenção sempre, não só quando um caso muito grave acontece, porque pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, né? Hoje a gente está falando do bullying sofrido por pessoas, né, de mais idade que entram na instituição. Amanhã pode ser de novo, porque uma pessoa é gorda, porque uma pessoa é negra, porque uma pessoa é homossexual, e isso pode, né, reverberar de várias formas também. Então eu acho que entendendo que essa problemática existe, algumas ações de conscientização são um primeiro movimento aí que eu acredito que podem contribuir bastante. Certo. E a última, que mensagem a senhora daria a quem tem vontade de entrar na universidade depois dos 40, mas tem medo de ser julgado? Eu acho que a gente se preocupa muito, né, com o que pode vir dos outros, mas eu acredito que a gente precisa encontrar meios de que isso não seja um impeditivo, né? Hoje, por exemplo, no nosso curso de psicologia, não sei como são os outros cursos, mas no nosso curso de psico nós temos várias pessoas, né, que estão aí nessa faixa dos 40 mais
e que estão dando início ao curso, né? E eu acredito que a idade realmente ela não deve ser um impeditivo para acessar o ensino superior, para ter uma formação, para colocar em prática, né, aquilo que gosta, que aquece o coração, que deixa a pessoa feliz de alguma forma. Então, eu acredito que tentar superar esse medo, né, encarar aí o desafio, ir sim atrás daquilo que sonha, que deseja, que tem como objetivo, e não se calar caso isso aconteça, né? Eu acho que a gente tem aí várias portas de acesso para estar lidando com isso, para estar acolhendo isso, para estar falando sobre isso. Então, que não seja um impeditivo, mas se infelizmente acontecer, que procure também auxílio, né, para estar passando por essas situações, para que consiga chegar aí ao final da graduação, ter uma formação que todo sonha, enfim. A universidade é um espaço para todos, né? Eu acho que a gente precisa começar a desmistificar isso um pouquinho, que quanto mais a gente falar sobre essa abertura, sobre esse espaço para pessoas com mais de 40 anos, quanto mais a gente acolher essas pessoas, mais a gente vai rompendo com todo esse estereótipo, né, de que graduação é para as pessoas que finalizam o ensino médio. Não, é um lugar para todo mundo. Sim, exatamente. Então, professora Ana, muito obrigada pela conversa, pelas reflexões, agradecemos muito por ter aceitado a nossa entrevista e espero que ela tenha ajudado a ampliar o debate e inspire mais respeito dentro do ambiente acadêmico. E eu que agradeço o convite, né, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, eu fico muito à disposição também para falar um pouco mais, para dialogar sobre outros assuntos. Enfim, sabe como me encontrar? Com certeza. Fico muito à disposição. E que bacana que vocês estão discutindo sobre isso também. Agradecemos muito obrigada.